Olá, boa tarde a todos. Nós vamos começar daqui a pouquinho a nossa live com o infectologista do IMESC, o Dr. Eber Azevedo. Só mais um instantinho, já vou convidar aqui o Dr. Eber e nós iniciamos a live. Só mais um instante, daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Dr. Eber, infectologista do IMESC. Nós vamos conversar hoje sobre prevenção em época de coronavírus. Olha lá, chegou o Dr. Eber. Boa tarde, doutor, como vai? Boa tarde, Beth, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Imagina. Doutor, vamos aguardar aqui só um pouquinho, né? Acabamos de entrar, vamos esperar as pessoas entrarem aqui para acompanhar a live aqui com o senhor. Vamos lá. Boa tarde, Deia Laura, Tiane, boa tarde. Maria Tereza, TT. Jovan. Tudo bem com o senhor, doutor? Tudo em paz. Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. Ótimo, vamos lá. Vocês estão aqui entrando. Nós vamos conversar hoje com o Dr. Eber Azevedo, infectologista do IMESC. Vamos conversar sobre prevenção em época de coronavírus. Isso aí. Jovan. Só mais um pouquinho e a gente inicia, doutor. Sem pressa. Nós recebemos aqui alguns questionamentos. Ótimo. Teremos aqui mais ou menos uma horinha para bater um papo, tirar a dúvida da população. É um prazer. Vamos lá. A Tiane aqui cumprimentando o Dr. Eber. Obrigada, Tiane. Doutor, são 15 horas, então vamos iniciar aqui o nosso bate-papo hoje sobre prevenção em época de coronavírus. Então, a Secretaria da Justiça e Cidadania tem como objetivo fortalecer a promoção dos direitos humanos, o acesso à justiça e à cidadania, aprimorando projetos e programas e desenvolvendo ações estratégicas nessa área. O Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, o IMESC, é uma autarquia vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. O IMESC tem como missão realizar perícias de medicina legal, as clínicas e as psiquiátricas, e de investigação de vínculo genético, o exame de DNA, para as autoridades competentes do Estado. O IMESC é considerado o maior centro de perícias de medicina legal e de investigação de vínculo genético da América Latina. Esta live pretende esclarecer as principais dúvidas da população sobre a prevenção em época de pandemia aqui do coronavírus. O nosso entrevistado de hoje é o infectologista Dr. Eber Azevedo, perito no IMESC, além de formado em medicina pela Universidade Federal da Bahia, residência em medicina interna pelo Hospital Santo Antônio, residência em infectologia pelo Hospital do Servidor Público do Estado, pós-graduação em Gestão em Saúde pelo SENAI, infectologista do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo, infectologista do Hospital Regional Sul e perito do Juizado Especial Federal. Dr. Eber, agradeço a presença do senhor nessa transmissão e gostaria que o senhor nos falasse um pouco do trabalho que tem desenvolvido neste período de quarentena. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Beth. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E eu acho que o mundo inteiro vive um instante que ninguém estava muito preparado para a gente passar, né? Acho que essa situação da quarentena, o enfrentamento do vírus,
tudo que envolve a situação que a gente vive hoje, ninguém ainda sabe muito bem qual é o melhor caminho a seguir. Tem muita coisa nova acontecendo, é uma doença que tem 5 meses, se a gente considerar que tudo isso começou em janeiro na China, então mês de maio está completando 5 meses que essa doença surgiu no mundo. E a situação que a gente vive hoje em termos de saúde, de um modo geral, no mundo inteiro, isso a gente vê nas pessoal da mídia, vocês mesmos, jornalistas, divulgam muito bem. Por sinal, abro um parênteses aqui, uma sugestão, uma recomendação, na verdade, para todos. Se tiver que seguir alguma informação na mídia, nas redes sociais, por favor, sigam a imprensa, sigam as secretarias de saúde dos seus estados, secretaria de município, Ministério da Saúde. São essas instituições que têm como dar a melhor informação, a informação mais séria. A mídia séria, claro, como a gente está aqui, é quem tem condições de dar a melhor informação. E é uma situação muito nova para todo mundo, para quem trabalha na linha de frente, quem está atendendo os pacientes. Então, é tudo muito novo. Para o próprio paciente, é algo novo. Então, estamos aí enfrentando as coisas. Doutor, vamos começar aqui um questionamento que nós temos nos feito. É melhor o isolamento ou não isolamento? Então, eu gostaria de saber qual que é a visão do senhor. Isolamento versus não isolamento. Na verdade, não é uma visão pessoal. Isso já é bem sabido pela ciência, isso é já comprovado que o isolamento social é uma arma fundamental no controle do vírus. Não é a única, não se resume apenas ao isolamento. Existem outras estratégias que têm que ser associadas a ela, mas digamos que um dos pilares do combate hoje do coronavírus, do novo coronavírus, é o isolamento. Infelizmente, a gente tem visto que as pessoas aqui no Brasil, de um modo geral, não têm levado muito em conta essa atenção, essa precaução. As pessoas acham que o isolamento é algo apenas para quem tem algum problema de saúde, um cardiopata, um pneumopata ou para idosos. E não é verdade. A gente pode ver que o problema é muito mais amplo do que as pessoas têm ideia. Então, isolamento, respondendo diretamente à sua pergunta, sim, é fundamental. É um pilar hoje do tratamento, do combate, na verdade, do novo coronavírus. Perfeito. Doutor, muito se fala sobre os sintomas, né, do coronavírus. E algumas pessoas assintomáticas ou com leves sintomas. Quais sintomas podem passar desapercebidos? A gente observou nesses últimos 5 meses da doença que em alguns países a forma de apresentação tem mudado. Então, aqui no Brasil, por exemplo, acontece muito a perda do olfato e a perda do paladar, coisa que não foi relatada assim com tanta evidência na Europa ou na China. A diarreia é outra coisa, é outro sintoma também que pode passar despercebido. Nem sempre a diarreia é uma diarreia que chama a atenção. Às vezes a pessoa tem 1, 2 episódios de diarreia apenas, ou 3, e se resolve. E pouco depois ela começa com outros sintomas como tosse, ou então a própria perda do paladar, perda do olfato. É importante a gente lembrar o início dos sintomas. Isso para o médico, espero que não aconteça com nenhum de vocês, mas se tiver com alguém próximo, o início do sintoma, o primeiro sintoma, é de fundamental importância para a gente. Então, tá atento, se passar em alguma consulta, nem que seja um sintoma leve, relate. O médico vai saber se ele vai valorizar ou não essa informação, mas informe. Então, diarreia é um que passa despercebido, a falta de sabor e a falta de olfato também pode passar despercebido do paciente. Tá bem. Sobre os testes, me fala um pouquinho, doutor, sobre o exame, o PCR e imunológico.
Tem sido feita muita confusão sobre esses testes, né? A gente ouve e recebe informações muito desencontradas sobre estes testes, até mesmo de profissionais de saúde. Então, didaticamente, a gente pode dividir os testes em dois momentos. O primeiro momento é o momento que o paciente está doente. Esse exame é o PCR, é aquele exame que faz com um cotonete, insere o cotonete no nariz. É um exame que é desagradável, mas nada insuportável, se faz tranquilamente. Esse é o exame que dá o diagnóstico. Então, o exame positivo do PCR significa que esse paciente ele está doente, ele tem o coronavírus. Pode até ser que um grau de sintoma leve, mas ele tem a infecção. Como ele vai progredir daí para frente, a gente vai ter que observar. O outro teste seria o teste de sorológico. Esse teste a gente tem que definir ele com muita clareza, porque ele diz apenas se a pessoa teve contato com o vírus ou não. Esse contato pode ter sido a manifestação da doença ou pode ter sido um contato assintomático. No teste de imunoglobulina, tem o teste rápido, que vem sendo usado no Brasil, começou a ser usado principalmente nas redes públicas, né? O teste rápido, ele tem necessário algumas atenções com ele. Foram registrados no Brasil inúmeros fabricantes e a qualidade dos testes não são uniformes. Então, existem testes que podem acusar um positivo e ser negativo, ou vice-versa. Então, quando esses exames estiverem mais disponíveis, as pessoas vão precisar ter atenção de que o fato do exame dar negativo não quer necessariamente que ela não teve o exame, pode ser um falso negativo. Então, qual seria o melhor exame para você fazer a testagem da imunoglobulina? É o exame de sangue, onde você coleta o sangue no laboratório e esse exame é realizado. Em termos de custo, não sei se ficaria esse exame de laboratório muito mais caro do que o exame do teste rápido. Então, precisa só ter essa atenção. E no teste rápido, no exame de imunoglobulina, você tem o IgG e o IgM que vão dizer para você o que acontece no seu sistema imunológico. Entendi, doutor. Quais são os procedimentos que nós temos que ter com roupa, calçado, ao voltarmos para casa? Tem muitas informações sendo vinculadas e eu queria que o senhor nos tirasse essa dúvida. O que deve realmente ser feito quando a gente volta para casa? Isso é interessante e importante saber. O vírus ele tem uma capacidade de aderir na roupa, cabelo, instrumentos, caneta, lápis, óculos, muito grande. E uma vez que essa roupa está contaminada, se alguém toca, encosta, pega nessa roupa com a mão, ela pode se contaminar também. Então, a recomendação é, chegando em casa, deixe o sapato fora, deixe a sandália fora, entre pé descalço. Tenha um álcool gel na porta de casa, para você, depois que tirar o sapato, tirar o tênis, o que for, lavar as mãos com o álcool gel, higienizar as mãos com o álcool gel e poder entrar em casa. A roupa, ela deve ser tirada e separada num saco plástico. Essa roupa pode ser lavada junto com outras roupas que você veio da rua. Então, a recomendação... Depois de quantos dias eu posso lavar essa roupa com as outras? Na verdade, a recomendação não é lavar com as roupas que você está usando dentro de sua casa. Você pode guardar essa roupa que você costuma sair num saco plástico e, em determinado momento, quando você tiver uma quantidade X de roupa acumulada, você lavar todas juntas. Essa é a recomendação. Mínimo de quantos dias essa roupa no saco plástico? Não tem um tempo mínimo. Né? Inicialmente, o pessoal havia uma recomendação de deixar isso com hipoclorito, e isso não é mais necessário. E você pode usar o seu sabão que usa para lavar sua roupa. Não tem nenhuma recomendação de nenhum sabão especial, nenhuma mistura especial.
Tá certo? Então, se você juntou, vamos supor, se sua máquina pega 10 quilos de roupa, por exemplo, juntou aqueles 10 quilos no saco plástico, lave tudo junto. Apenas isso. Tá bem. O supermercado. Quais os cuidados que a gente deve ter com a higiene das compras do supermercado? Farmácia também, Tudo. enfim, compras em geral. É que o supermercado acaba sendo o maior medo da população. Sem dúvida. Ah, como eu disse antes, o vírus tem a capacidade de ficar nos objetos inanimados, também fica nas frutas. Então, se alguém, né, que esteja doente, mas não sabe disso, pega sei lá, uma caixa de leite, olha e guarda novamente na prateleira, e você volta e pega, e alguém chega, pega aquela caixa de leite, essa pessoa pode estar se contaminando. Então, a recomendação para os cuidados que a gente tem que ter é você, quando chegar em casa, ter uma área na pia ou na mesa, onde você vai deixar essa compra com um pano com hipoclorito diluído em água, ou então com álcool a 70%, úmido com álcool a 70%, você vai limpar todo o material que você trouxe de fora. À medida que você vai limpando, você vai colocando ele numa outra área distante, que a gente pode chamar de área limpa, e uma vez que feito todo esse processo, o saco que veio do supermercado ele tem que ser desprezado, ele não vai ser guardado, porque ele veio da rua também. E o pano que você usou, você pode lavar com água e sabão. Tá? Logo depois que você fizer todo esse procedimento, você tem que lavar muito bem as mãos com água e sabão, ou então higienizar com álcool gel. E aí você então consegue ter uma garantia, não de 100%, mas você consegue ter uma higienização boa do material que você trouxe de casa. Isso vale também para frutas. Tá bem. Doutor, existe um tipo de sabão para lavagem de mãos e roupas ou todos são apropriados? Não existe nenhuma recomendação especial para nenhum tipo de sabão. Pode ser qualquer sabão, do mais simples ao mais sofisticado, contanto que ele seja um sabão ou um sabonete, não faz a menor diferença. Tá bem. O mesmo vale para o álcool ou não? O álcool tem de ser os 70%. O álcool Aquele álcool normal que a gente usa na limpeza da casa rotineiramente, não, tem de ser os 70%. Tem que ser o álcool a 70%. Tem que ser esse. O outro não vai funcionar adequadamente. Doutor, a máscara de pano, ela é mesmo útil? E quais os cuidados a gente deve ter com ela? A máscara é fundamental. Eu diria que, assim como o isolamento, é um outro pilar no combate do novo coronavírus. A máscara de pano funciona muito bem, desde que ela seja feita de algodão, 100% algodão, e tenha pelo menos 2 camadas. Essa sempre é importante lembrar isso. Tem que ser de preferência, repito, 100% algodão e ter 2 camadas. Você pode ter mais de uma máscara, a recomendação nossa é sempre essa. Quando você sair, levar mais de uma máscara com você, além da que você está usando, é claro, porque se você tossir, espirrar, aquela máscara vai ficar úmida, vai ficar suja e você vai precisar trocar. Então, sempre leve mais de uma. E, em termos de higienização da máscara, lavar água e sabão, normalmente, não tem nenhuma recomendação muito especial. Pode até se colocar, se a pessoa quiser, na solução de hipoclorito, de água sanitária com água diluída. Mas se não tiver isso em casa, lavar com água e sabão já está de bom tamanho. Perfeito. Doutor, qual que é a opinião do senhor sobre aquela máscara anti-respingos que ajuda a prevenir a transmissão da doença? O que o senhor acha do uso dessa máscara? Aquela de acetato Sim, que cobre, né? Aquela máscara, a recomendação, os estudos que a gente ainda com aquela máscara é no ambiente hospitalar, e tem uma razão de ser em ambiente hospitalar. O uso daquela máscara fora do ambiente hospitalar, quem usa acaba correndo mais risco, porque aquela máscara ela vai juntar também mais sujidade, mais sujeira. E se a pessoa não tiver uma habilidade, um conhecimento na hora de tirar a máscara, aquela proteção, e de limpar aquela proteção, ele corre risco de se contaminar. E isso a gente tem visto. Então,
não há necessidade de usar aquela proteção. Usar a máscara está de muito bom tamanho, não precisa mais do que isso, de forma alguma. Tá bem. Doutor, eu recebi aqui dúvidas sobre mulheres grávidas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre contágio e virulência para essas mulheres. Então, eu acho que podemos falar um pouco sobre as gestantes e um pouquinho sobre a amamentação também nesses casos. Legal. É um assunto interessante, esse e importante, né? A gestação é um momento muito especial para qualquer mulher. E nessa situação que a gente vive hoje do coronavírus, a, a mulher ela precisa, a gestante, né, a futura mãe, ela vai precisar ter alguns cuidados com a sua saúde, além dos habituais que ela já tem. Então, a primeira recomendação é continue fazendo o seu pré-natal, não pare o pré-natal. Siga as orientações do seu obstetra na sequência do que ele pedir, nas vacinas, nos medicamentos, enfim, mantenha o segmento com o obstetra, primeira coisa. A segunda é, havendo a necessidade de sair de casa, use máscara. Sempre use máscara. A mulher, quando está grávida, o sistema imunológico dela muda. Então, ela fica mais susceptível a infecções de qualquer tipo. Então, quanto mais cuidado essa gestante tiver com a sua saúde, com sua proteção, menos risco ela vai ter de ter algum problema com relação a qualquer infecção e, nesse momento, em especial, o coronavírus. Mas é importante uma segunda coisa, segundo ponto, quem vive no entorno dessa mulher. Então, não adianta nada a gestante, enquanto pessoa, se cuidar se o marido, o filho ou alguém adulto que mora com ela não está se protegendo. Essas pessoas precisam fazer um anel de proteção em volta dessa gestante, porque se o marido se contamina, claro, não propositadamente, e leva a infecção para dentro de casa, ele vai expor a esposa e o bebê. Então, as pessoas que estão convivendo com essa gestante precisam também ter muito cuidado e muita atenção para não ser um carreador, ser alguém que vai levar esse vírus para dentro de casa e trazer um problema para essa gestante. Outra coisa, amamentação. Não tem nenhuma contraindicação amamentação nessa época de coronavírus. Ao contrário, a única atenção que tem que se ter é se a mãe ela tiver sintomas gripais durante a amamentação, o período que estiver amamentando, ela informe o pediatra da criança o que está acontecendo com ela e seguramente ele vai orientar, a depender dos sintomas que ela apresentar, o que ela vai precisar fazer. Mas não há necessidade de interromper a amamentação por isso de imediato, a não ser, novamente, se o pediatra recomendar algo diferente. Alguma recomendação para as crianças de até de 0 a 10 anos? Não, assim, a única coisa que a gente tem que ter atenção é algo que surgiu recentemente, algo muito, muito novo, muito incipiente, que foi visto, tem relatos de alguns casos, que é a doença de Kawasaki em crianças nessa faixa etária. A doença de Kawasaki é uma doença antiga, já é conhecida da medicina já há algumas décadas, não tem nada de novo. É uma doença que causa um processo inflamatório em artérias e tem relação com algumas infecções. Alguns tipos de infecção de bactérias e vírus têm relação com a doença de Kawasaki. E foi visto que crianças com coronavírus, onde o PCR foi positivo, desenvolveram a doença de Kawasaki. Então, se a criança tiver algum sintoma, é diferente daquilo que não seja apenas uma gripe, um resfriado, o pediatra precisa ser avisado do que está acontecendo, para que ele possa, ou por telemedicina, ou numa consulta real, ele poder avaliar essa criança para dizer o que pode ser. Perfeito. Doutor, eu tenho aqui a Tiane Oliveira pergunta: quais as consequências pós-contágio se não houver um sintoma de maior gravidade? Tiane, boa tarde, obrigada pela pergunta. Obrigado pela pergunta, Tiane. Na verdade, não tem nenhum problema. Se a pessoa teve o contato com o vírus, teve a doença e passou pela doença sem nenhum sintoma, vida que segue. Não, essa pessoa vai ter a sua imunidade, hoje a gente sabe que já dá imunidade, mas não vai ter nenhum problema a mais por conta disso.
tranquilo, sem nenhum problema. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se chegou mais alguma pergunta aqui, doutor. Por enquanto, não. Vou fazer mais uma pergunta aqui pro doutor. Se alguém tiver mais algum questionamento, nos envie para não encerrarmos a live com ninguém com dúvidas. Vamos lá. Doutor, fala para a gente sobre as sequelas. Existe? Sim, a gente tem observado que em alguns pacientes não tem ainda uma informação mais segura sobre o que leva a isso, quais são os fatores predisponentes para isso. Existem algumas coisas, alguns estudos sendo feitos em pacientes que já tiveram a doença, e acho que pouco mais de um mês ou dois aqui para frente a gente vai ter alguma resposta mais segura sobre isso. Mas a gente sabe, por exemplo, que em alguns pacientes que fazem o quadro pulmonar mais grave, esses pacientes desenvolvem fibrose pulmonar. Então, não são todos os pacientes, são alguns que acontecem isso, e, como eu disse, a gente não sabe muito bem porque uns desenvolvem essa fibrose e outros não. Ainda está em aberto essa questão. Também não é bem uma sequela, mas pode ter uma meningite viral, isso a gente sabe, passa também sem nenhum problema. E, neurologicamente, tem uma outra doença que é a síndrome de Guillain-Barré, que é uma paralisia que começa dos pés e vai ascendendo só para os pés, pernas, abdômen e pode subir, inclusive, para a respiração. Então, já tem relatos de casos de pacientes com coronavírus que desenvolveram essa síndrome de Guillain-Barré. Eu diria que hoje são essas duas principais sequelas mais graves. A falta do paladar e a falta do olfato podem demorar. A gente não tem nenhum relato de pacientes que não retornaram com o olfato ou que não retornaram com o paladar. A gente tem pacientes que demoram muito, mas muito quanto? Né? Mas retoma. Então, depois de 2 meses até pode voltar. Vai voltando aos poucos. Doutora Maria Alice nos pergunta para o senhor: o vírus é passado por outros fluidos do corpo, que não espirro, saliva? O vírus foi encontrado em alguns outros fluidos do corpo, sim, mas a gente não tem relato de que esses fluidos sejam infectantes. O que se sabe hoje, sim, é que o vírus ele é infectante quando vem pelas vias aéreas superiores, tosse e espirro. Isso fica nas mãos das pessoas e aí passa de um para o outro. Apenas esse é o que a gente tem no momento. Alencar Azevedo: o portador assintomático, ele é contaminante até a positivação do exame? Por quanto tempo um assintomático, acho que a dúvida do Alencar é essa, por quanto tempo o assintomático continua passando o vírus, transmitindo a doença? Então, o paciente transmite ele tem um período inicial de incubação, quando ele se contamina, que dura em torno de 5 dias. É de se esperar que o paciente assintomático, assim como o paciente sintomático, após esses 5 dias de incubação, ele começa a transmitir o vírus. Como esse paciente é assintomático, você não vai saber exatamente quanto tempo é que ele vai ficar transmitindo, porque como ele não manifestou sintoma, você não tem como capturar esse paciente. Mas, via de regra, considerando que esse paciente possa evoluir da mesma forma que o paciente que tem sintomas, hoje a gente considera que, a partir do momento em que teve o primeiro sintoma, por isso é importante, como eu falei antes, o paciente lembrar qual foi o primeiro dia de sintoma. Então, a partir do primeiro sintoma, 14 dias, ele pode transmitir. Esse tempo é um tempo de longo por segurança, tá certo? Então, é um padrão que se usa hoje, mas por segurança. Então, nesses primeiros 14 dias, ele pode ser infectante, ele pode passar para outro paciente, para outra pessoa. Voltando aqui para as mulheres grávidas, em que momento uma mulher grávida tem que recorrer ao pronto-socorro? Isso é importante, sim. Eu diria até que não somente a mulher grávida, mas qualquer pessoa que possa estar com sintomas. Se a pessoa tivesse, ou qualquer um, tiver com 3 dias de febre, precisa
passar no médico para entender o que está acontecendo com ele. Ou então, se essa pessoa começar com falta de ar. A falta de ar, eu sempre faço como analogia para os pacientes, assim, olha, você subiu 3 lances de escada correndo, chegou lá em cima e precisou respirar mais intensamente. Então, se você está com falta de ar, procure uma assistência médica. E o importante aqui, Beth, só uma ressalva, não tente fazer tratamento domiciliar, não tente fazer inalação, não tente tomar nenhuma medicação por conta própria dentro de casa, certo? Isso só vai atrasar o seu diagnóstico e poderá causar problema para você. Então, procure um profissional se você tiver com algum sintoma desses, para você poder saber realmente como ser tratado. Então, eu falei, o senhor estava falando e eu comentei em cima. Então, apenas reforçando, não tentem fazer o tratamento em casa, no caso de falta de ar, não fazer a inalação em casa, procurar Não. ajuda médica. Isso. Mesmo pacientes que têm histórico de doença pulmonar, por exemplo, paciente que tem DPOC, um tabagista crônico que costuma ter problemas, procure uma orientação do médico. Se não quiser ir ao pronto-socorro, ligue para o seu pneumologista, ligue para o seu clínico, veja com ele que orientação ele dá. Mas não fique se tratando por conta própria em casa. A Márcia Laura, quem teve o vírus fica imune ou há a possibilidade de reinfecção? De um modo geral, sim, todos os pacientes que têm infecção desenvolvem anticorpo. No entanto, a gente sabe hoje também que tem uma parcela muito pequena de pacientes que podem ter a infecção viral, ter pouco sintoma, a gente chama de oligossintomáticos, são assintomáticos, e que não desenvolve depois os anticorpos de proteção. Então, isso também pode acontecer. Então, não é o fato do paciente ter tido que vai dar ele a garantia de ter imunidade. Ele vai precisar ver depois se realmente o sistema imunológico dele conseguiu criar anticorpos de proteção. Então, respondendo a Laura, grande maioria, a esmagadora maioria, sim, acontece ter imunidade, mas alguns poucos pacientes não vão fazer isso. Certo. Doutor, a Fran pergunta, após o contágio em pessoas assintomáticas, pode levar até... eu acho que a dúvida da Fran é a seguinte, até quantos dias leva para ter o primeiro sintoma, em média? Tem um estudo que já consegue nos dizer isso? Então, o que a Fran está falando do período de incubação. Né? Então, depois que você tem um contato com o vírus, a grande maioria dos pacientes vão desenvolver o sintoma depois de 5 dias de contato. Desse contato. Pode ser antes, pode ser menos do que 5 dias, pode ser um pouco mais de 5 dias, mas a grande maioria nesses 5 dias. Claro, nesse período de incubação, o paciente não vai ter nenhum sintoma. Então, esse é um problema porque em algumas situações ele pode transmitir o vírus ainda nesse período de incubação, ou seja, sem manifestar sintomas. Deixa eu ver se chegou mais alguma perguntinha aqui para a gente. Muita gente aqui nos acompanhando, obrigada a todos. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer aqui para o doutor? Senão vamos finalizar a nossa live. Foi ótimo esse bate-papo. Doutor, tem alguma coisa que nós não perguntamos para o senhor que o senhor acha que seja importante ser dito? Acho uma coisa que eu queria reforçar, na verdade, né? As pessoas precisam ter muita atenção, muito cuidado. O vírus é um vírus que ele causa uma letalidade, ele tem um poder de contaminação, de infecção muito grande, não é o habitual que a gente conhece desse tipo de vírus. Existem outros coronavírus na natureza e de forma alguma se comporta como esse. Então, as pessoas precisam ter muito cuidado em relação ao isolamento, precisa ter isolamento. A gente precisa respeitar esse vírus, não achar que ele é
uma gripezinha ou coisa parecida. A gente precisa ter muito, muito cuidado. E seguir as orientações das autoridades de saúde. É isso que é o mais importante hoje que a gente precisa fazer. Se cuidar. A, a Silvana Ionashiro, doutor, faz uma pergunta, eu não sei se bem pessoal, eu não sei se o senhor vai poder auxiliá-la, mas talvez já pode dar alguma orientação. Vamos lá. Silvana, ela diz: tenho tosse persistente e dor nas costas há mais de uma semana. Eu acho que ela diz aqui que está sem febre. Silvana, confirma para mim se você está sem febre, e aí o doutor te orienta. Eu acho que o que ela diz é que ela está sem febre. Vamos ver. Silvana. Vamos ver se a Silvana complementa a mensagem dela aqui pra gente. Sem febre, doutor. Ótimo. Sem febre. Ó, Obrigada. que bom. É. Legal, Silvana. O ideal, repito o que eu tinha dito antes, né? Quais são os sintomas para a gente poder procurar o médico? Então, é febre, 3 dias de febre, sem nenhuma outra causa aparente, e se tiver com sintomas respiratórios. Tosse não é o mais importante, apesar de ser um incômodo, sem dúvida nenhuma, não é o mais importante no caso de coronavírus. Agora, seria interessante você ver com um clínico, porque outras coisas, outras doenças virais e bacterianas podem também cursar com tosse, dor torácica, né? Então, precisa ver. Nem tudo que acontece hoje, do ponto de vista respiratório, de doença respiratória, é coronavírus. Então, as pneumonias continuam acontecendo, a pneumonia bacteriana continua acontecendo, a pneumonia por gripe, por influenza, continua acontecendo. E são infecções que têm tratamento e devem ser tratadas o mais breve possível. Então, se você tem sintoma, por favor, procure uma unidade de saúde ou ligue para o seu médico para que ele possa orientar você. A Mari comenta aqui: convivi com uma pessoa contaminada por 15 dias e não peguei. Comentário aqui da Mari. Que bom, Mari, que todos vocês estejam saudáveis. Azevedo agradece ao doutor. A Tiane também está agradecendo as orientações do senhor. A Mai Sampaio, a pergunta da Mai acho que já foi respondida, mas só para a Mai não ficar com dúvida, ela diz assim: a contaminação se dá somente pelas vias aéreas ou é possível se infectar pelo contato com outras partes do corpo? O senhor já respondeu, mas se puder Claro. responder a Mai, só para ela não ficar com dúvida aqui. Mas é o seguinte, as nossas mãos é um carregador, leva muita bactéria, é natural isso, né, da natureza humana, tá? Isso é isso mesmo. Então, as mãos têm essa capacidade de transmitir, de passar tanto bactérias quanto vírus. Então, daí a preocupação também com a higienização das mãos, não é à toa. Mas apenas assim, a via aérea superior, tosse, gripe, espirro, é isso que faz o vírus se propagar. A Silvana Ionashiro acabou de agradecer ao senhor pelas orientações. A Simone também está agradecendo. A Rosana também agradece ao senhor. Eu acho que não temos mais dúvidas. Legal. Deixa eu só confirmar, para a gente não deixar ninguém sem resposta. É isso, doutor. Não chegou mais nenhuma pergunta. Acho que conseguimos responder a todos. O Azevedo está dizendo aqui muito esclarecedor, então acho que nós conseguimos responder a todos os questionamentos. Vamos finalizar então a live. Eu gostaria de agradecer muito ao doutor Eber pelos esclarecimentos e esperamos ter ajudado vocês que nos acompanhou aqui nesta live. Eu aproveito para convidá-los que amanhã, às 15h30, nós vamos ter outra live aqui e vamos abordar o Banco do Povo, né? Tirar dúvidas sobre Banco do Povo. Então, eu aguardo vocês aqui amanhã às 15h30. Doutor, muito obrigada pela participação, foi muito esclarecedor. Obrigado.
Está à Até a disposição. próxima. Até. Até. Boa tarde. Boa tarde a todos. Até.